Mas vamos começar, então, falando um pouquinho sobre inteligência artificial, que é o que, né, tá na voz do povo ultimamente. E, aparentemente, é o que tudo indica aí, o ChatGPT agora, ele consegue, então, ver, ouvir e falar. Olha só. Quando ele começar a andar é que eu vou começar a ter medo, tá? Pode ser um problema mais sério. Mas eu achei bem interessante até, tá? Normalmente eu critico muito, né, as funcionalidades ou como que ele faz para abordar para gerar texto e tudo mais, né? Mas dessa vez eu achei uma abordagem mais útil, de fato. Não é simplesmente ele trazendo um texto meio aleatório, juntando um monte de palavras, é fazendo isso, porém de uma forma um pouco mais útil ali na interação do dia a dia. Então eles trazem uns exemplos bem legais, como por exemplo uma bicicleta, ali o cara pergunta como é que eu faço para ajustar o banco? E aí ele traz a resposta, né? E daí ele pergunta, isso aqui é o parafuso? E tira uma foto da parte da bicicleta e o chat de GPT então diz, não é isso aí, é outra coisa. Então eu Want to achei... hear a bedtime story? Sorry. Tell us. Cala a boca, chat GPT. A gente tá querendo já responder aqui. Mas, sim, acho ele bem interessante. E essa parte da história também, esse exemplo que eles deram, né? É justamente ele pedindo para inventar uma história, né? E aí encaixa um pouco no que eu já eu sempre falamos aqui, né? Que ele é basicamente um juntador de palavras. Coloca palavras do jeito que fiquem legais, que a gente, né? Que ele deduza que a gente vai gostar. E isso nada mais é do que inventar uma historinha, né? Então, pô, tem tudo a ver com, realmente, né, nesse exemplo, ela pede, inventa uma história sobre um personagem assim, assim, assim. E ele começa a tocar a história. Então, acho bem interessante. Foram abordagens mais úteis do que outros exemplos que eu já vi e talvez até mais confiáveis, né? Certas coisas acabam se tornando um pouco mais confiáveis. Achei legal. Acho que está caminhando numa linha que me dá um pouco mais de esperança e talvez até eu venha a usar aí eventualmente. Vamos ver aqui, então, alguns dos exemplos lá. We want to hear a bedtime story. Tell us a story about the super duper sunflower hedgehog named Larry. Start with telling us a little bit about him. Larry was a unique hedgehog unlike any other. He had bright sunflower petals instead of spines. Residing in Meadowville, Larry spread joy and color wherever he rolled. People cherished his radiant presence. What was his house like? Larry's house was a cozy burrow beneath a sunflower field. Inside, the walls shimmered with golden petal patterns. Natural light streamed through tiny sunflower windows, creating a warm, glowing ambience. It was a sun-kissed haven. Eu acho bem interessante, assim, que me lembra, inclusive, quando eu conto histórias pro meu filho, né? Então, se eu vou contar uma história pro meu filho, eu tenho que ter vários embasamentos, né? Então, os 3 porquinhos. Daí um porquinho foi lá e fez uma casinha de palha. Daí eu já pergunto, tá, mas como é que ele fez a palha ficar parada em pé pra fazer a casinha? Ele, tipo, tem que fazer toda a arquitetura dos negócios pra poder fazer sentido, né? Mas esses exemplos são legais mesmo, concordo com o Felipe, acho que são exemplos mais úteis, assim, né? Só aquele cuidado, assim, né, tem que entender o que é, né? Porque a gente vem falando bastante tempo aqui, né? Continua sendo o ChatGPT, né? Então, até isso, né? Agora eu vou, sei lá, ao invés de passar tempo com o filho, vou dar o ChatGPT ali para ele. Tá, quer saber? Pergunta aí pro ChatGPT, né? Vai começar a contar um monte de abobrinha ali, né? Um monte de história aleatória, que é basicamente um autocompletador de texto. Né? Não dá, né? Mas para algumas coisas, como essa aqui, né, Felipe? Tu falou que gostou bastante dessa, né? Vou botar aqui Essa aí eu achei bem interessante, uhum. Só tirar uma foto ali da bicicleta. Ele pede ajuda para como baixar o banco, né? Não dá para tirar o som aqui. Achei interessante isso, ele pergunta pelo detalhe, né? É isso aqui que tem que mexer? Legal, né? Acho que aqui, vou botar mais pra frente aqui. Achei curioso que, tipo, ele comenta que aquilo ali não é uma alavanca, né? Não é uma manivela que tu vai girar. Eu preciso de uma chave Allen. Aí o cara traz depois, né? Traz o manual da bicicleta e traz uma caixinha de ferramentas e diz, eu tenho a chave que eu preciso? Né? Tem inteligência. Mas é aquela coisa, né? Vou tirar aqui da tela. O exemplo eu acho legal. Né? O uso assim, de ChatGPT com essa camadinha e a mais de poder mandar uma imagem para ele interpretar e receber uma resposta e
também falar, interessante para esse caminho, assim. Esse exemplo da ferramenta, né, onde manda uma foto, quero fazer tua coisa, uma pessoa, seria um auxiliar, assim, né? Na teoria, eu acho que é bem legal, funciona esse exemplinho que eles deram aqui. Mas na prática eu acho difícil, assim, né? Tipo, quem já montou qualquer coisa que vai montar em casa, né? Mesmo com todo manual, com vídeo na internet, com qualquer coisa, assim, é complexo, não é o ChatGPT que vai te ajudar ali, né? Aqui eles montaram um exemplinho interessante que não, eu não sei o que é isso. Tá, beleza, né? Mas na prática, assim, não dá para pensar, né? Não, agora com o ChatGPT eu vou comprar aqui um armário de 12 portas e agora eu consigo montar, né? Então, que eu imagino que é isso que vai começar a vir uma enxurrada de vídeos por aí no YouTube, né, de gente levando para esse lado, assim, né? Tem o alarmismo de tipo, vai acabar com, sei lá, o trabalho das pessoas montadoras. Ou, não, olha só isso aqui que revolucionário, que as pessoas agora vão ser totalmente independentes, vão conseguir construir as suas coisas, porque daí a inteligência do ChatGPT consegue te ensinar o que tu não sabe. De novo, é que fica essa camada de marketing que me incomoda, assim, sabe? Porque tu já pode fazer isso. Procura no Google como fazer, tu vai ter um texto, tu lê o texto, tu vai no YouTube, vai ver o vídeo. Aqui não é nada além disso, né? Tá, tem a comodidade, talvez, de ir no chat, né? A aplicação de chat, tu manda uma imagem ali, né? Como se estivesse falando, interagindo com alguém, mas tem que ter a noção de que não é alguém, é só uma base de dados ali, né? Eu sempre acho interessante olhar uma experiência, assim, eu não sei porque que eu faço isso, mas fico olhando os comentários, tanto aqui nos vídeos da BrasilJS, quanto em outros lugares, assim, né, e as pessoas estão alucinadas, assim, então eu imagino que esse novo lançamento aqui do ChatGPT, as pessoas vão ficar alucinadas, tipo, meu Deus, agora sim, e essa é só a versão X, imagina daqui a um ano, né, vai montar sozinho, isso que eu acho chato. Sim. É bem isso mesmo. Eu, por exemplo, sou uma daquelas pessoas que montam os móveis quando compro. Eu gosto de. É quase como uma terapia, só que, claro, tu xinga muito, se machuca, quebra coisa e tal. Mas faz parte do processo. Mas eu sempre monto e sempre o manual é difícil de entender, né? Mas não sei se o ChatGPT conseguiria ajudar nesse sentido, porque às vezes o manual não faz sentido, às vezes. Mas acho que vai ter, sim, uma enxurrada de pessoas testando isso, né, botando à prova isso aí. Talvez alguns, inclusive, mostrem que não funciona, né? Outros vão mostrar vislumbrados. Uau, olha só que maravilha, né? Mas, enfim, de qualquer forma, achei que é uma coisa que tende a caminhar, pelo menos, para um lado um pouco mais útil do que simplesmente fazer sistema de casa para mim. Que era o que o pessoal estava usando no dia a dia de verdade, assim, o GPT era para isso. Rafa comentou aqui. Perguntas problemáticas, né? ChatGPT, qual o pilar desse prédio mais importante para a estrutura? Isso tá vindo de uma pessoa que está estudando engenharia civil. Pode ser que a pessoa esteja querendo aprender, né? Mas isso exatamente. Mas e aí, né? Confiar num algoritmo que vai te apontar uma coisa estrutural, assim, seja de um prédio ou, sei lá, qualquer outra coisa, né? Sim. Sei, agora, se é uma pessoa querendo botar uma bomba ali. Uma coisa que envolve fogo, assim, ou sei lá, todo fogão, assim. Sei. Sim. Mas com certeza isso. É que aí daí não é nem uma questão da inteligência artificial, uma questão do ser humano, né? O ser humano, por exemplo, essa pergunta do Pilar, uma pessoa poderia descobrir isso de outras formas. O que a inteligência artificial está fazendo é ser mais rápida, né? Te dizendo isso de uma forma mais barbadinha, assim, né? Mais mastigada. Mas isso pode ser para N coisas. Você poderia perguntar, por exemplo, qual é o ponto mais perigoso de incêndio num determinado lugar, né? O ponto de fuga mais difícil. Tu poderia bolar toda uma gama de perguntas aqui que seriam extremamente problemáticas, que o que a IA estaria fazendo seria dar um atalho para ti. Mas se tu quisesse ir lá descobrir, tu descobriria, né? Teria outras maneiras de fazer. Mas realmente, com certeza, tem muitas coisas aí que a gente vai ter que decidir. Tem uma linha tênue, né? Até que tipo de pergunta deve ser respondida ou não. Até tem uma das outras matérias ali que a gente vai trazer em seguida, que aborda alguns detalhes relacionados a isso, que eu achei bem interessante.